Fala pessoal, beleza? Meu nome é Fernando Maturi, eu sou advogado criminalista e nesse vídeo nós vamos falar sobre vários assuntos que eu posso resumir como uma introdução ao sistema de justiça criminal. Tem várias coisas que precisam ser compreendidas para que você consiga ter uma visão abrangente do que é esse sistema de justiça criminal brasileiro. Nós vamos falar sobre vários desses assuntos. Para ficar mais fácil, eu vou projetando algumas coisas aqui, porque isso vai me ajudar nas explicações, vai ajudar você a compreender o que eu estou falando também. Começando pelo seguinte: só para que a gente tenha uma ideia, esse tende a ser um encontro um pouco mais longo, então, para que a gente tenha uma ideia dos assuntos que nós vamos tratar. Nós vamos falar sobre a quantidade de processos criminais que existem no nosso país, sobre quais tribunais são competentes para julgar essas matérias criminais. O Brasil também é um país com muitos tribunais. Quanto tempo costuma demorar uma discussão criminal, desde que ela começa lá na primeira instância até o julgamento dela no Superior Tribunal de Justiça? Eu vou explicar o que vai ter no meio do caminho aí. E um pouco mais sobre a estrutura interna dos tribunais, o que também é importante, porque dizer apenas segunda instância é algo muito vago. Mesmo dizer Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que seria a segunda instância da Justiça Estadual, é algo muito vago. Existem uma série de especificações dentro de tribunais, grupos, câmaras diferentes, e é importante que a gente saiba disso. Isso vai nos dar uma compreensão mais apurada do que é esse sistema de justiça, ok? Basicamente é isso que vai permear a nossa conversa. Começando com um aviso. Esse aviso do seguinte, de uma coisa que nós chamamos de cifra oculta. O que é essa cifra oculta? Pense na justiça criminal como um funil. Na boca desse funil, ou seja, na parte superior dele, você vai ter os crimes ocorridos no nosso país. Todos os crimes de todas as naturezas ocorridos no nosso país. Uma parte desses crimes não é registrada, e outra parte, como nós vemos aqui nessa segunda etapa, são as ocorrências que são registradas, são comunicadas às autoridades. E de todas essas ocorrências que são comunicadas, um pequeno número vira um processo criminal, chega à abertura de um processo criminal onde vai se discutir se a pessoa que está sendo acusada nesse processo é culpada, é inocente, vai se discutir isso mais a fundo com o objetivo de responsabilizar alguém criminalmente. Nós vamos chamar de cifra oculta essa primeira etapa aqui, essa primeira parte dos crimes ocorridos na nossa sociedade e que não são comunicados. Por que isso é importante? Porque ao longo da nossa conversa, nós vamos tratar desses casos aqui, desses números, dos processos que foram efetivamente abertos. Eu faço esse aviso no começo para que nós não acreditemos que esses números que eu vou mostrar lá na frente são um retrato fiel de toda a movimentação criminal que deveria acontecer no nosso país. Só para que a gente tenha uma noção de números, de tamanho, de imensidão do que essa cifra oculta representa, no ano de 2021, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, divulgou um dado de que tinham sido abertos 2,2 milhões de processos criminais novos nesse ano. Em paralelo a isso, o IBGE divulgou uma pesquisa que dava conta de que 4,7 milhões de pessoas tinham sido vítimas do crime de furto e do crime de roubo. Ou seja, aqui nós temos, de um lado, 2,2 milhões de processos criminais abertos de todas as naturezas. Aqui está incluído furto, está incluído roubo, está incluído lesão corporal, tráfico de drogas e todos os outros crimes que existem no nosso país. E aqui estão os casos de furto e roubo apenas. Obviamente, esses casos, em grande maioria, não foram comunicados à polícia, então não houve sequer chance de abrir processos desse caso. Mas no final das contas, nós teríamos aqui, fazendo uma subtração básica, uma conta bem superficial, mas
uma falta de 2,5 milhões de processos criminais que deveriam ter sido abertos e não foram, para que nós tenhamos uma primeira noção do número de casos que sequer chega a ser discutido na justiça. Tem mais um dado para poder dar para a gente uma compreensão melhor sobre esse assunto. No ano de 2009, aliás, no ano de 2020, foi publicado um estudo fazendo uma análise dos dados do ano de 2009. Então, a referência aqui é o ano de 2009, falando sobre justamente cifra oculta. E a questão aqui era, buscava-se um índice, uma porcentagem média que representasse essa cifra oculta. Esse estudo chegou à conclusão de que 62,5% dos casos não eram informados às autoridades, ou seja, 37 em 100 crimes eram registrados. E aqui nós estamos falando em registros policiais, casos que foram comunicados, não casos que necessariamente chegaram à abertura de um processo criminal, ok? Para que nós tenhamos a noção dessa quantidade de casos que não chegam a ser discutidos judicialmente. Muito bem. Feito esse aviso, feita essa ressalva, vamos começar a trabalhar agora com os dados oficiais do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. No ano de 2022, o Brasil tinha um acervo de 6,4 milhões de processos criminais, foram abertos 3,7 milhões e foram baixados, foram concluídos 3,7 milhões também no ano de 2022. Nós vamos nos debruçar um pouco melhor nesse número de processos novos aqui, nesses 3,7. Eu vou fazer uma divisão deles para que nós possamos entender que processos são esses, onde eles estão tramitando, para que a gente tenha um pouco mais de uma noção mais apurada desse número. Bom, não poderia ser diferente. O contingente maior desses processos está na porta de entrada da justiça, que é a primeira instância. Nós temos aqui no primeiro grau o maior número desses casos. Em segunda instância, o segundo maior número, o segundo número mais relevante, são quase 600 mil processos, uma diferença muito considerável quando nós comparamos a primeira instância. Nós temos as turmas recursais. Você já deve ter ouvido falar dos juizados especiais criminais, ou fórum, o juizado de pequenas causas, como era chamado antigamente. Você tem o JEC, Juizado Especial Cível, que discute causas de natureza civil, e você tem o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal. Quando você tem um caso que começa no GCRIM e ele tem um recurso, ele vai para uma dessas turmas recursais. Um número extremamente baixo. Nos tribunais superiores, nós tivemos 140 mil processos, são 4 tribunais superiores, eu vou falar mais deles à frente, mas o contingente maior está em apenas um desses tribunais. E nós tivemos quase 600 mil execuções penais. O que é isso? O processo criminal foi concluído, houve uma condenação criminal, e aí esse caso é enviado para uma vara de execuções penais ou vara de execuções criminais, onde é aberto um novo processo. Um processo onde essa pena, essa condenação vai ser executada, onde a pessoa vai ter que cumprir essa pena e pagar o que está devendo. Então, são as execuções penais aqui. Isso começa a clarear um pouco mais aquele número e mostrar para a gente um raio-x de onde estão esses processos criminais e em quantidades. Como nós podemos ver, o grosso do processo, o grosso da justiça criminal vai estar sempre aqui, primeira e segunda instância. E é nós vamos falar com mais precisão sobre isso mais adiante. Eu vou detalhar daqui para frente um pouco mais sobre os tribunais, onde está, qual é a movimentação criminal em cada tribunal e em cada estado. Essa é uma foto divulgada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que nos ajuda a entender um pouco sobre o organograma da justiça brasileira. Justiça brasileira como um todo, tá? Não só justiça criminal. Nós temos aqui, em cima, o Supremo Tribunal Federal. Nós temos aqui a justiça chamada Justiça Comum, que vai agregar tanto a Justiça Estadual como a Justiça Federal.
E nós temos as justiças especializadas. Nós temos a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Militar. Essa parte aqui inicial, ela representa o que seria a primeira instância, os juízes de direito e os juízes federais, aqui os juízes do trabalho, os juízes eleitorais e os juízes auditores. Essa aqui representa o que seria a segunda instância, os tribunais de justiça dos estados, os tribunais regionais federais das diversas regiões do Brasil, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais e os tribunais de justiça militar. Aqui estão os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. É o que nós chamamos também de justiça especial, instância especial. Aqui, primeiro grau, aqui, segundo grau, aqui, instância especial e aqui, extraordinária. Eu vou avançar e explicar essa mesma coisa de uma outra forma, para que a gente possa começar a entender quantos tribunais de cada um desses aqui existe e a movimentação criminal em cada um deles. O Poder Judiciário brasileiro vai ter o Supremo Tribunal Federal, como nós já vimos, 4 tribunais superiores, 6 tribunais regionais federais que abrangem regiões que são maiores do que estados, por isso não são equivalentes ao número de estados, 27 tribunais regionais eleitorais, porque você tem um para cada estado, mais o Distrito Federal. Você tem 3 tribunais de justiça militar, também eles teriam ali um nível estadual, um nível de segunda instância, mas não é necessário ter um para cada estado. E você tem os 27 tribunais de justiça dos estados, mais o do Distrito Federal. Mais uma vez, nós vamos encontrar aqui o grande contingente da justiça criminal nos estaduais, disparada em maior medida, depois nos tribunais federais e nos tribunais superiores. Agora vamos começar a dividir um pouquinho melhor e falar de cada um dos estados em si. Começando pelo maior volume de processos criminais, tá? Eles estão na Justiça Estadual. Eles estão nesses 27 tribunais de justiça dos estados. Eu vou dividir aqui em 3 blocos para que fique mais fácil visualizar, mas eu não vou ficar falando os números de cada um, porque são muitos números que eu vou mostrar daqui para frente. Eu só vou projetá-los na tela para que você possa olhar os do seu estado e ter uma noção da movimentação criminal no estado de onde você é. Primeiro aqui os tribunais de grande porte, tá? São Paulo, em primeiro lugar, disparado, só São Paulo acumula 20% da movimentação criminal do país, é muita coisa. Depois nós temos os tribunais de movimentação intermediária, começando aqui com o Tribunal de Justiça da Bahia, até o do Distrito Federal. E depois nós temos os tribunais de justiça de movimentação menor. Você tem aqui do Mato Grosso do Sul e lá embaixo de Roraima. Eu fiz uma ressalva aqui, como você já deve ter visto. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, eu acabei de falar que são 6 TRFs. O que tem a maior movimentação é o TRF1. Se ele fosse inserido nessa lista, ele ocuparia essa posição. Eu fiz questão de marcar aqui só para que a gente consiga ter clareza e ver que mesmo os tribunais regionais federais tendo uma movimentação considerável, eles não se comparam à movimentação da justiça estadual. Tá? É o que nós vamos ver agora. Nós temos os tribunais regionais federais, são 6. Um foi criado recentemente, inclusive, o de maior movimentação é o TRF1. Vejam que comparado à justiça estadual, eles têm uma movimentação muito menor. O TRF6, que vai atuar na região de Minas Gerais, foi criado recentemente. E daqui para frente, aliás, tem mais os superiores agora que tem uma movimentação considerável. Aliás, nos tribunais superiores, nos 4 tribunais superiores, a grande movimentação estará no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Por que isso acontece? Porque ele recebe todo o fluxo de processos vindos das maiores justiças, ou seja, da comum estadual e da justiça federal. Então, todos os tribunais de justiça, todos os tribunais regionais federais
que tiverem recursos vão mandar essa demanda para o STJ. Por isso que ele tem disparado a maior carga de trabalho. Daqui para frente, eu vou passar mais rapidamente todos os outros tribunais, mas vocês observarão que nenhum deles chega a 1.000 processos de movimentação. Todos eles estão abaixo de 1.000. Então, nós vamos observar aqui os tribunais de justiça militar. Só esse aqui passa um pouquinho de 1.000, mas é único. Nós temos processos novos e o acervo deles, todos abaixo de 1.000. Nós vamos ter também os tribunais eleitorais, que eu também vou dividir aqui em de grande porte, médio porte e pequeno porte, apesar de todos eles não terem sequer 1.000 processos. Nós temos esses que são os considerados maiores. Depois nós temos esses de movimentação intermediária. E depois nós temos esses de movimentação menor. Isso já começa a mostrar para a gente aquilo que é óbvio para quem atua na justiça criminal, aquilo que qualquer pessoa que tem contato com a justiça criminal percebe no dia a dia. O trabalho vai estar abrigado nos tribunais de justiça, eventualmente nos tribunais regionais federais, salvo raras exceções. Com essa parte nós concluímos essa questão de movimentação criminal, mas nos interessa saber uma média desses processos, desse tempo de tramitação, do momento em que o processo entra em primeira instância até o julgamento dele no STJ. Vou colocar só alguns indicadores aqui dos tribunais de maior movimentação, porque a gente está trabalhando com uma regra geral, ok? Nos tribunais de justiça estadual, nós vamos ter uma média de 2 anos e 9 meses para um processo tramitar do momento em que ele dá entrada até uma sentença ser proferida, uma sentença de primeiro grau. O tempo médio é de 2 anos e 9 meses. Você tem, eventualmente, um recurso, esse caso vai para o segundo grau, e em segundo grau, normalmente, são necessários 7 meses para fazer esse julgamento. Na Justiça Federal, esse período, na primeira instância, é de 3 anos nos tribunais regionais federais, e no segundo grau, um recurso leva, em média, 1 ano e 5 meses para ser julgado. Veja bem, esses indicadores que eu estou colocando aqui, eles são as médias nacionais, e isso varia bastante de tribunal para tribunal. Eu vou deixar linkado aqui o lugar de onde eu tirei o dado. Se você tiver interesse, vá lá verificar com mais precisão no seu estado quanto tempo leva para essas coisas acontecerem. Tudo bem? Eu vou acrescentar aqui a movimentação dos tribunais superiores. O que mais nos interessa aqui é o STJ, que leva em média 5 meses para fazer o julgamento de recursos que são interpostos para ele. Tudo bem? Cabe a nós agora, diante desses dados, fazer um somatório óbvio e natural. Se nós tivermos um processo tramitando na Justiça Estadual, nós vamos somar esses números e nós vamos ter uma noção de que ele vai demorar, em média, 3 anos e 9 meses para ser concluído. E se esse processo tramitar na Justiça Federal, ele vai demorar, em média, 4 anos e 10 meses para ser concluído. Mais uma vez, nós estamos trabalhando com médias e cada processo tem sua história. Esse prazo pode ser muito mais breve, pode ser muito mais rápido para um processo ter essa tramitação. Isso acontece, mas ele também pode demorar mais. Vai depender das circunstâncias do caso concreto que está sendo discutido. Tudo bem? Vamos prosseguir agora para começar a formar algumas primeiras considerações gerais sobre aquilo que nós já falamos. Tudo bem? Nós temos aí 3,7 milhões de processos novos no ano de 2022. A maior parte desses processos está em primeiro e segundo grau, na Justiça Estadual e no STJ. E o tempo médio de tramitação deles é de 4 anos. Isso aqui começa a desenhar um pouco melhor o cenário da justiça criminal. Mas ainda é necessário nós entendermos um pouco melhor esse caminho, como funciona na prática,
Quando uma pessoa se depara com uma situação dessa e vai trilhando esse caminho todo, passando por cada um desses tribunais, quais são as pessoas que ele vai encontrar nesse meio do caminho, o que ele vai encontrar dentro desses tribunais. É isso que nós vamos começar a tentar entender a partir de agora. Esse é o que nós podemos chamar de o caminho da advocacia criminal. E por que o caminho da advocacia criminal? Porque quando o advogado atua num processo criminal e ele pega esse processo do começo ao fim, ele é o único profissional que vai ultrapassar todas as instâncias, que vai atravessar todas as instâncias falando sobre aquele caso. Então ele vai acompanhar esse caso na delegacia, onde ele começa, ele vai participar dos atos de investigação, depois esse processo vai ser formalmente aberto, você vai ter uma tramitação em primeira instância, e é o advogado que vai fazer essa defesa dele em primeira instância. E depois, seja um resultado favorável ou negativo, ele vai entrar com um recurso, seja para reverter a decisão ou para defender a decisão se for positiva para ele. Então ele vai ultrapassando essas instâncias e vai atuando em cada uma delas. O que não acontece com as autoridades públicas, que estão limitadas ao seu trabalho. Então o delegado vai exercer as funções dele na delegacia. Resolvida a parte policial, ele não vai mais colocar a mão nesse caso. Acabou o trabalho dele. O mesmo vale para o juiz. O juiz vai cuidar da tramitação desse caso em primeira instância. Uma vez proferida a sentença, já não cabe mais a ele fazer nada nesse caso. O caso vai para a segunda instância, onde ele vai ser discutido por desembargadores, e depois, quando ele vai para os tribunais superiores, ele vai ser discutido por ministros. Então você perceba que a autoridade pública que vai conduzir esse caso, ela vai mudando, e o advogado não. Idealmente, o advogado que começa atuando, ele vai atuar até o fim. Por isso que nós podemos tranquilamente chamar esse caminho do caminho da advocacia criminal. E ele vai começar... uma observação importante. Esse caminho que eu vou explicar e essa estrutura, ela pode variar de estado para estado. Eu vou tomar por base o estado onde eu estou, que é o estado de São Paulo, e a organização judiciária proposta pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Entendendo como ele funciona, vai ficar muito mais fácil você entender o sistema do seu estado. E eu vou explicar também dos tribunais superiores, aí naturalmente vale para o Brasil inteiro. Mas, feita essa ressalva, se você não é de São Paulo, procure saber as diferenças do seu estado. Mas, em essência, vai ser muito parecido, tenho certeza. Começando na polícia, onde os casos normalmente são comunicados, a polícia vai instaurar um inquérito policial e aí vai começar uma investigação sobre esse caso, para se recolher elementos para abrir ou não um processo criminal no futuro. Você vai encontrar ali a autoridade responsável, como eu já falei, o delegado de polícia, mas essa estrutura precisa ser compreendida especialmente para quem vai frequentar esses ambientes e vai lidar com essas pessoas. A estrutura da polícia ela é muito complexa, muito peculiar, tem uma série de variações que podem existir, mas essencialmente o básico é esse aqui que você vai encontrar. Por cada unidade policial, você vai ter um delegado titular responsável, você vai ter um cartório, que é o local físico ali onde os inquéritos vão ficar tendo movimentações. Normalmente, os inquéritos antigamente eram físicos, então toda essa papelada ficava lá. Hoje eles são digitais, mas essas funções cartoriais continuam existindo. E nos cartórios você vai ter os escrivães, que são os profissionais responsáveis por dar o acompanhamento devido nesses casos. Então, imagine você o seguinte: o delegado determina a intimação de uma pessoa, pedindo o comparecimento dela. O delegado vai encaminhar isso para o escrivão vai fazer essa intimação e ele vai executar esses trabalhos. Você também vai encontrar nas delegacias, uma chefia de investigadores, o chefe dos investigadores, com os investigadores que vão desempenhar os atos de, por óbvio, investigação. Ou seja, o delegado, vendo o inquérito policial, vai determinar que esses investigadores diligenciem até o local dos fatos ou diligenciem até uma empresa onde eles vão conseguir levantar imagens de segurança para trazer essas informações para o inquérito.
Trazendo essas informações, vai caber ao escrivão fazer a anexação disso tudo a essa investigação. Então o delegado vai dando as ordens e os investigadores vão dando cumprimento a essas diligências. Tudo bem? Você também tem, naturalmente, delegados plantonistas, eventualmente, porque o delegado titular não vai ficar o tempo todo lá dentro da delegacia, mas ele vai precisar ter uma autoridade responsável pela unidade, ainda que o titular não esteja presente. Quem vai cuidar dessas questões é o delegado plantonista. Essa é uma estrutura bastante simplificada, tudo bem? Mas ela começa a nos ajudar a entender o que nós vamos encontrar em cada lugar dessa fase policial. Superada a fase policial e concluído o inquérito policial, esse caso vai ser enviado para o Ministério Público, onde um promotor de justiça vai oferecer uma denúncia. O que isso significa? Ele vai limitar nessa denúncia quem vai responder por qual crime. Ele vai descrever a pessoa que vai ser acusada, qual crime ela está sendo acusada, e vai descrever esses fatos. O juiz de primeira instância vai receber essa denúncia e ele determina a abertura do processo criminal em primeiro grau. É isso que nós vamos começar a encontrar agora. Esse processo de primeiro grau, ele vai tramitar nos mais diversos fóruns aí do Brasil, né, no foro criminal, e vai ser conduzido por um juiz de direito. Vamos entender um pouco melhor agora a estrutura do primeiro grau, o que é uma vara de primeiro grau. Cada vara é cuidada por um juiz de direito. Esse juiz vai ter a serviço dele um cartório, ou seja, um ofício criminal, onde os processos estarão fisicamente, onde você vai ter servidores responsáveis por dar andamento nesse processo, cumprir com toda a parte burocrática desse processo. Eu coloquei as duas expressões aqui, porque, por exemplo, no Foro Criminal da Barra Funda, aqui em São Paulo, você vai ver a plaquinha, está escrito lá ofício criminal, que é o nome mais correto, é o nome mais técnico. Mas muitos lugares simplesmente colocam cartório. E você tem ali uma sala ao lado, que é a vara criminal. Na vara criminal, você vai ter tanto o gabinete do juiz, que é o local onde o juiz vai exercer as funções deles quando não está tendo nenhuma audiência nem nada, em que ele vai dar os despachos, as decisões deles nos diversos processos em que ele cuida, e você vai ter também a sala de audiências, que é onde as audiências vão acontecer. É muito comum, você já deve ter visto isso se você entrou em um fórum, que no fórum você tenha diversas varas cíveis, varas criminais, varas de diversas naturezas. Essa estrutura que eu estou colocando aqui vale para cada vara. Então, vou te dar um exemplo aqui do Foro Criminal da Barra Funda, que é um fórum, um complexo enorme, Complexo Judiciário Mário Guimarães, Foro Criminal da Barra Funda. Ele vai ter ali na estrutura dele 32 varas criminais, 4 varas de execuções penais, 5 varas do Tribunal do Júri, 2 varas especializadas em crimes tributários, organização criminosa, lavagem de bens e valores da capital, aqui dos crimes aqui da região. E ele vai ter 5 DIPOS, que nós temos isso ainda. São os departamentos de inquéritos policiais da capital aqui de São Paulo. Isso porque isso só existe aqui na capital de São Paulo, tá? Hoje você vai ter o juiz das garantias, que vai fazer basicamente as mesmas funções que o DIPO sempre fez aqui em São Paulo, ou sempre deveria ter feito aqui em São Paulo. Mas, não entrando nesse tipo de detalhe agora, no Foro Criminal da Barra Funda você vai encontrar toda essa estrutura. Cada uma dessas 32 varas criminais vai ter a estrutura que eu comentei agora há pouco. Vai ter ali a sua sala de audiências, o gabinete do juiz que oficia naquela vara, você vai ter um ofício criminal para cada uma dessas varas, então você vai ter essa estrutura. Tudo bem? Isso aqui é o suficiente para que a gente consiga entender o que é a primeira instância. Vamos avançar, porque agora a coisa vai ficar um pouco mais complexa. Quando você tem uma sentença proferida e qualquer uma das partes ou ambas entram com recursos, esse caso vai ser enviado para a segunda instância. Na segunda instância, e aqui tomando por base o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
você vai encontrar as diversas câmaras de direito criminal, os grupos de câmaras criminais e o órgão especial do tribunal. Eu vou explicar cada uma dessas coisas e mostrar essas estruturas e explicar para que cada uma serve basicamente, tá? Mas todas elas são importantes, a gente precisa conhecer cada uma delas. A gente que atua nisso precisa entender um pouco melhor sobre cada uma delas. Bom, o tribunal em si, ele tem uma infinidade de órgãos, de subdivisões, uma infinidade de coisas. A maior parte delas não interessa para a gente nesse momento. Por exemplo, o tribunal pleno, todo tribunal tem a sua composição plena, ou seja, quando ele se reúne, quando todos os componentes daquele tribunal se reúnem, você diz que a composição plena se reuniu para definir algum assunto. Normalmente isso acontece para matérias administrativas, eleições do tribunal, então eles não vão jogar processo penal, para a gente não interessa agora. Todo tribunal tem o seu órgão especial ou a corte especial do tribunal. Ele vai ter uma composição menor e normalmente ela vai variar muito de tribunal para tribunal, tá? No Tribunal de Justiça de São Paulo, o órgão especial ele é composto pelo presidente do Tribunal de Justiça, pelos 12 desembargadores mais antigos e por outros 12 desembargadores eleitos. Ele tem competências específicas, mas ele pode julgar processos criminais também, especialmente de pessoas com foro por prerrogativa de função. Então você tem o órgão especial e esse já nos interessa um pouco mais. E você vai ter sessões dentro desse tribunal. Essencialmente, você tem 3 sessões: seção de direito privado, a seção de direito público e a seção de direito criminal. O que vai determinar qual delas vai julgar o caso é justamente a natureza desse caso. Então, o que nos interessa daqui do Tribunal de Justiça? O órgão especial e a seção de direito criminal. A composição do órgão especial eu já falei um pouco como ela é, e agora eu vou falar um pouco mais do que compõe a seção de direito criminal. Veja, o tribunal aqui de São Paulo ele é enorme, um tribunal imenso. Pelo que dizem, é o maior tribunal do mundo em número de processos. Você vai encontrar na seção de direito criminal o seguinte: você vai encontrar 8 grupos de câmaras e 16 câmaras criminais. Como que a gente vai entender esse amontoado de coisa? É simples, no final das contas. Você tem a primeira Câmara de Direito Criminal e a segunda Câmara de Direito Criminal. Essas duas câmaras, quando reunidas, quando em uma sessão conjunta, compõem o primeiro grupo de câmaras, ok? Em cada uma das câmaras, nós temos 5 desembargadores. Quando as duas se reúnem, nós temos, portanto, os 10 desembargadores. Quando o julgamento desses 10 desembargadores acontece, ele vai acontecer pelo grupo de câmaras. Mas como é que eu sei quando o caso vai para um lado, quando o caso vai para outro? Se você entra com um recurso de apelação em um processo criminal qualquer, ele vai ser distribuído, vai ser feito um sorteio para alguma dessas 16 câmaras, ok? Acontece esse sorteio, uma delas vai ser responsável por julgar esse caso. Agora, vamos imaginar que nós não estamos falando de um recurso de apelação qualquer. Houve o recurso de apelação, esse caso foi julgado e encerrado. Então, houve trânsito em julgado da decisão. Agora não cabe mais recurso, não podemos mais discutir esse assunto. Na verdade, existe uma ação chamada revisão criminal. Quando você tem uma condenação e você percebe, depois dessa condenação, que você condenou a pessoa errada, porque surgiu uma prova nova, por exemplo, de que não era essa pessoa que cometeu o crime, você pode entrar com essa ação de revisão criminal e pedindo a revisão do caso, para que aquela pessoa que antes tinha sido condenada agora seja absolvida, em razão dessa nova prova. Se essa absolvição tinha acontecido na primeira Câmara, a competência para julgar esse caso agora vai ser do grupo de câmaras. Então, o que determina se quem vai julgar é o grupo de câmaras ou a Câmara Criminal é justamente o pedido que você está fazendo, o instrumento processual que você está usando para
pedir alguma coisa na justiça. Esse é só um exemplo, existem outros, eu não vou me estender muito nisso. O que nos interessa mais aqui é entender a composição de cada câmara criminal e como o julgamento acontece lá dentro. E é isso que nós vamos fazer agora. A Câmara Criminal, como eu já falei, ela é composta por 5 desembargadores, mas não são os 5 desembargadores que vão participar dos julgamentos. Imagine você o seguinte: quando você entra com um recurso, como é o recurso de apelação, vai ser feito um sorteio dentro dessa Câmara e 3 desembargadores vão ser sorteados para julgar esse recurso de apelação. Então, vamos imaginar o seguinte: essa Câmara aqui se reúne para julgar os casos na quarta-feira. Vai ter uma sessão de julgamento. Todos os 5 desembargadores estarão presentes e diversos casos vão ser julgados nesse dia. Mas quando o seu caso for chamado para julgamento, apenas esses 3 vão participar do julgamento. Esses 2 estarão presentes, mas eles não vão julgar o seu caso. E é assim que é para ser. São 3 que vão tomar a decisão. Sendo assim, nada impede que você tenha um processo que está numa Câmara, você entra com recurso de apelação, e esses 3 vão julgar, o desembargador 1, 2 e 3, e aí você tem um outro processo que não tem nada a ver com esse primeiro, que está tramitando aqui também. E você entra com recurso de apelação nesse outro processo. Nada impede que seja feito um sorteio e outra composição julgue esse caso. Na verdade, é esperado que isso aconteça. Então, enquanto o primeiro recurso de apelação vai ser julgado pelo 1, 2 e 3, o outro recurso de apelação vai ser julgado pelo desembargador 1, 4 e 5. Aí você começa a se perguntar, mas poxa vida, por que eles não fizeram então com 3 desembargadores desde o início? Por que colocaram 5 lá? Justamente porque existem situações em que os 5 vão participar desse julgamento. Pense o seguinte: você entrou com esse primeiro recurso de apelação. São 3 desembargadores. O primeiro o primeiro negou o que você estava pedindo. O segundo negou o que você estava pedindo. E o terceiro concordou com você e deu tudo o que você estava pedindo. Ou seja, você perdeu por 2-1. A partir disso, você tem a possibilidade de entrar com um recurso chamado embargos infringentes, se for uma questão de mérito, ou embargos de nulidade, se for questão de nulidade, etc., uma questão processual. Mas vamos tratar aqui com embargos infringentes. Qual que é o objetivo desse recurso? Ora, se um dos 3 deu tudo aquilo que você estava pedindo, existe pelo menos uma aparência de que alguma razão você tinha. Então você entra com esse recurso de embargos infringentes e você traz os outros 2 desembargadores para essa discussão. Eles não participaram do primeiro julgamento, mas eles vão participar agora, eles estão sendo chamados para participar agora. Existe uma limitação, contudo. Eles vão se limitar ao voto do desembargador número 3. Se o desembargador número 3 deu tudo o que você estava pedindo, os outros 2 também podem dar tudo o que você estava pedindo, e aí você virou essa votação de 2-1 para 3-2. Agora, se o desembargador número 3 deu só uma parte do que você estava pedindo, não deu tudo, esses outros 2 que estão sendo chamados a julgamento aqui, eles vão poder te dar, confirmar aquilo que o desembargador número 3 te deu. Eles não podem dar tudo mais, ou seja, uma parte você já perdeu. Entendeu? É assim que funciona um julgamento em segunda instância. Eu vou avançar aqui. O mais comum, portanto, é que uma vez decidido o caso em primeiro grau, você tem uma sentença, você entra com recurso de apelação, esse recurso de apelação vai ser distribuído para uma das câmaras de direito criminal, uma das 16 aqui em São Paulo, que vai julgar o caso. Feito isso, está superado o julgamento em segundo grau. Não existe esse negócio do caso estar aqui nas câmaras, depois ele vai para cá e depois ele vai para cá. Não funciona assim. O que vai determinar para onde o caso vai é do que se trata. Qual que é o caso? Tudo bem? Mas o mais comum é que ele venha para cá, para uma das câmaras de direito criminal. Superada a segunda instância, nós vamos avançar e agora nós vamos para o Superior Tribunal de Justiça. Eu já falei,
nós temos 4 tribunais superiores, mas é óbvio que eu vou falar do Superior Tribunal de Justiça aqui, porque nós vimos agora há pouco que ele é disparado o que mais tem movimentação. Então, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, que também é um órgão enorme, tem vários órgãos, várias ramificações, mas que nem todas essas ramificações vão nos interessar. Eu vou mostrar a estrutura interna dele e aí eu volto para essa tela aqui. Ele também vai ter a composição plena dele, com as funções administrativas, eleições, etc. O tribunal tem 33 ministros. Ele também vai ter o órgão especial dele, como eu já disse, cada tribunal tem o seu órgão especial, a sua corte especial. No caso do STJ, ela é formada pelos 15 ministros mais antigos. E você tem 3 sessões no STJ, assim como acontecia no Tribunal de Justiça que eu acabei de mostrar. Você tem a primeira sessão, que é a sessão de direito público, a segunda sessão, que é a de direito privado, e a terceira sessão, que é a de direito criminal. Cada uma dessas sessões, ela tem subdivisões, mas é muito mais fácil de entender do que nós acabamos de ver no segundo grau. Por exemplo, nós vamos encontrar no STJ 6 turmas, apenas 6 turmas, ok? A primeira e a segunda turma vão julgar a matéria de direito público, a terceira e a quarta vão julgar a matéria de direito privado, e a quinta e a sexta turma, que são as que nos interessam, vão julgar a matéria de direito criminal. Aqui, portanto, os órgãos que vão nos interessar são os seguintes: o órgão especial, a terceira sessão de direito criminal e a quinta e a sexta turma. Aqui basicamente funciona como nós já vimos e como você já deve estar deduzindo agora. Cada uma dessas turmas, como nós vamos ver, tem 5 ministros, cada uma delas. Quando esses ministros se reúnem, nós temos uma sessão, um julgamento da terceira sessão de direito criminal. E, eventualmente, você pode ter casos com foro de prerrogativa de função, por exemplo, que vão ser julgados pelo órgão especial e não pela sessão nem pela turma. Mas vamos entender um pouco melhor quem são essas pessoas, porque agora, como são menos pessoas, dá para a gente ter essa noção. Se você tem um caso em segunda instância, é um caso criminal, e você entra com um recurso, nós chamamos de recurso especial, esse é o mais comum, mas tem várias outras medidas que podem levar seu caso para o STJ. Se você entra com um recurso especial, ele necessariamente será discutido e julgado por uma dessas 2 turmas. Ou vai cair na quinta turma, ou vai cair na sexta turma, que, como eu acabei de falar, são as que julgam a matéria criminal no STJ. São essas as pessoas, são esses os ministros que atuam nessa corte hoje. Você tem sempre o presidente da turma, você tem os outros ministros, e aqui vai funcionar uma lógica um pouco diferente do que nós vimos agora há pouco. Não são 3 que vão julgar, necessariamente serão 5. Então, se o seu caso caiu na sexta turma, por exemplo, vai haver um sorteio aqui dentro. Esse caso vai ficar com um relator. Vamos imaginar que o ministro Rogério Schietti Cruz seja o relator do seu caso. Ele vai levar esse caso ao julgamento, vai apresentar para os demais ministros, que vão concordar ou não com a decisão dele. Mas o julgamento vai ser feito pelos ministros presentes, pelos ministros da turma, pelos 5 ministros. Tudo bem? Dependendo da situação, dependendo da natureza do processo, esse caso pode ser discutido pela Corte Especial. A Corte Especial, como eu já disse, ela nada mais é do que a reunião das 2 turmas. Então, os nomes que nós vamos encontrar aqui são os mesmos nomes que nós acabamos de ver na quinta e na sexta turma. São esses ministros que vão compor a terceira sessão. Diferente disso, são os julgamentos que acontecem na Corte Especial, no órgão especial do tribunal. Então está aqui, Corte Especial. Ela é composta pelos 15 ministros mais antigos do tribunal. Então, o único ministro que está na Corte Especial e que também está na terceira sessão é o ministro Sebastião Reis Júnior, que está aqui no final dessa lista. Todos os outros são outros ministros que vão estar fazendo esse julgamento e que claramente
têm competência de sobra para julgar a matéria criminal, mas que estão alocados em outras turmas, mas que fazem parte da Corte Especial. Tudo bem? Com isso, nós encerramos o Superior Tribunal de Justiça e eu volto a dizer, volto a resumir aqui para que fique mais claro. Quando você tem um caso em segundo grau, os 3 desembargadores proferem um acórdão, ou seja, uma decisão dos 3 em conjunto, uma decisão do tribunal, e você vai recorrer desse acórdão e vai levar ele para o STJ, vai haver uma distribuição e ela vai cair aqui para a quinta ou para a sexta turma. Também não cabe aqui aquele negócio que eu acabei de falar, de vir daqui, depois ir para a terceira sessão e depois ir para o órgão especial. Não é isso. O que determina o órgão que vai fazer o julgamento é a competência, o caso, etc. São várias coisas. Mas, essencialmente, vai estar aqui esse trabalho. E, por fim, encerrando aqui essa jornada, nós temos o Supremo Tribunal Federal, que tem uma composição bastante simples quando comparado aos outros tribunais. Nós vamos ter 2 turmas e a composição do pleno. Vamos mudar aqui para ficar mais fácil. Na primeira turma, nós temos o ministro Alexandre de Moraes como presidente, os demais ministros aqui que vão compor a primeira turma. Eu coloquei aqui o ministro Flávio Dino, que vai tomar posse ainda no dia 22 de fevereiro. Eu gravei esse vídeo antes dessa data, não chegou a data, ele não tomou posse ainda, mas eu já coloquei aqui. Ele provavelmente vai ocupar a vaga que foi aberta na primeira turma, com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Na segunda turma, o presidente é o ministro Dias Toffoli. Tem os demais ministros aqui que vão ocupar a segunda turma e segue a lógica que eu venho explicando. Quando você entra com recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, não é só esse recurso, várias medidas podem levar para lá, mas usualmente o recurso que leva é chamado de recurso extraordinário. Esse recurso vai ser distribuído para uma dessas 2 turmas que vão fazer o julgamento e todos os ministros presentes vão fazer esse julgamento. Aqui também não tem esse negócio de só 3 vão julgar, os 5 vão julgar. E você tem a composição do pleno do Supremo Tribunal Federal aqui. Uma observação especial, aqui também está o nome do presidente Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, e na condição de presidente, ele não ocupa funções em nenhuma das 2 turmas, então o nome dele não estava na lista que eu acabei de mostrar para vocês. O presidente ocupou outra função. Essa é a composição, não fiz a ressalva aqui, mas como já disse, o ministro Flávio Dino não tomou posse ainda. Essa é a estrutura da justiça criminal, e aqui o que acontece basicamente é o seguinte: quem atua na área criminal já sabe de antemão que esse caminho será percorrido. Não necessariamente o seu caso vai chegar até o STF. Pode ser que chegue, pode ser que não chegue. Mas o que acontece é o seguinte: é preciso que o advogado criminal, quando vai atuar, quando a coisa começa aqui na delegacia, quando a investigação vai começando a trazer os primeiros elementos, quando o caso criminal vai começando a ganhar alguma consistência, algumas provas vão sendo produzidas, o advogado tem que ter uma percepção desse caminho que ele pode trilhar, desse caminho que ele vai ter que trilhar e dos entendimentos de cada um desses lugares. Os assuntos que vão sendo discutidos na maior parte das investigações já foram objeto de decisões dos tribunais. Então é importante que você tenha essa percepção. A maior parte dos processos criminais fatalmente vai chegar até segundo grau. Se você tem uma denúncia oferecida e o processo criminal começa aqui em primeira instância, esse caso fatalmente vai chegar em segunda instância também. É muito difícil ele parar em primeiro grau, todo mundo se conformar e ninguém recorrer. Então, é preciso que você tenha essa visão estratégica do que vai acontecer dali por diante. E tem uma outra questão especial que a gente precisa ter em mente. Esse caminho que eu mencionei aqui para vocês, do primeiro grau até o STF, ele pode ser trilhado uma vez só. Aliás, ele pode ser trilhado uma única vez, com a marcha do seu processo, e aí você tem uma sentença, depois você tem um acórdão, você leva recurso, vai para o STJ, depois pode ir para o STF. Mas não necessariamente esse caminho vai ser percorrido uma única vez. Em alguns casos,
esse caminho todo, ele é percorrido diversas vezes. Pense você o seguinte, vamos imaginar que o seu processo está em primeira instância, e aí o juiz decreta a sua prisão preventiva. Você foi preso preventivamente, você vai precisar entrar com habeas corpus. Esse habeas corpus vai ser impetrado em segunda instância, porque você vai estar dizendo que esse juiz é uma autoridade coatora e que ele teve uma decisão errada, por isso você está sendo constrangido ilegalmente. E você vai tentar reverter isso por meio de um habeas corpus em segunda instância. Os desembargadores vão julgar esse habeas corpus. Se você ganhar, maravilha, vai sair da cadeia. Se você perder, você vai entrar com outro habeas corpus ou com um recurso em habeas corpus. Pouco importa a medida que você vai escolher entrar aqui. Mas você vai entrar com mais uma medida para o STJ, onde vai ser distribuído para uma das duas turmas e você pode ganhar ou perder. Se você ganhar, maravilha. Mas se você perder, você vai ficar na cadeia confortável lá, você vai entrar com mais um habeas corpus, mais um recurso e vai levar essa discussão para o STF, onde eventualmente você vai ganhar. E se você ganhou, tudo bem. O seu processo principal continuou tramitando aqui. E pode ser que aconteça um outro problema. Pode ser que você perceba que você tem uma prescrição evidente e que o juiz não quer reconhecer. Você pode entrar com mais um habeas corpus falando que esse processo criminal precisa ser trancado, ou seja, ele precisa ser interrompido, precisa ser encerrado, porque o caso já prescreveu. Se o juiz nega isso para você, você entra com habeas corpus, vai para o segundo grau, onde o processo vai se repetir. Se você perder, você vai subir para o STJ, e se você perder, você vai subir para o STF. Então perceba que esse caminho ele pode ser seguido várias e várias vezes ao longo de um único caso. Ok? Tá claro isso? Eu espero que eu tenha conseguido simplificar um pouco as coisas. Eu sei que elas são complexas, mas essa estrutura, para quem é habituado a lidar com isso, ela faz sentido. As coisas têm todas competências determinadas, a gente consegue entender por que vai de um lugar para o outro. Eu só estou tentando aqui trazer isso para termos mais simples e eu espero ter conseguido isso. Eu vou deixar aqui algumas fontes de onde eu tirei essas informações, principalmente os dados que eu usei mais no começo desse encontro. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação, eu espero que tenha ficado clara para você. Isso é muito simples para quem atua na área, mas é um verdadeiro mistério para quem está começando a advogar agora ou para quem está se vendo enfrentando a justiça criminal ou precisando da justiça criminal para fazer justiça por qualquer coisa. Então, o objetivo aqui mais era explicar isso. A proposta do canal, desde sempre, foi tentar tornar claro como funciona a justiça no Brasil. Aqui eu procurei trazer várias informações diferentes, juntar elas num encontro só e organizar de forma um pouco mais didática. Caso você tenha ficado com dúvidas, por favor, comenta aqui embaixo. Eu tenho vontade de trazer várias outras coisas assim, organizadas dessa forma e tá explicando esses assuntos. Eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de viver esse tipo de coisa. Então, eu espero que isso tenha ficado claro. Manda aqui nos comentários. Eu sempre dedico um tempo legal para ficar respondendo os comentários da galera e muitas coisas que o pessoal comenta já virou vídeo aqui no canal. E se você tiver interesse de conhecer um pouco melhor o sistema de justiça criminal brasileiro, como a justiça funciona, por que as coisas são como são, tiver dúvidas pontuais sobre a justiça criminal, inscreva-se no canal, porque a sua inscrição ajuda bastante na evolução, no crescimento do canal. O canal tem crescido mês a mês, os resultados são cada vez mais positivos, graças a você que assiste esse conteúdo, que curte, que compartilha, que comenta. Isso ajuda bastante. Inscreva-se no canal. Nos vemos na próxima. Até mais.